nessa aula você vai aprender sobre formulário, que é o recurso que vai fazer você captar os dados aí do contato, só e-mail, nome, e-mail, telefone. Mas antes disso, a gente precisa criar esse formulário aqui dentro do Active. Para isso, a gente vai acessar aqui o menu Site, tá? Então, clica aqui Site, Formulários. E aí eu vou aqui, ó, criar formulário. Então, o primeiro formulário que eu vou criar vou colocar aqui jornada XYZ, que é um evento que eu vou fazer para capturar leads, tá? Estilo de formulário, dependendo do plano que você tiver, se você tiver no Lite, só vai ser possível essa opção, que é o formulário que é incorporado dentro da página, lá, aquele menu. Você pode ter também, a partir do plano Plus, barra flutuante, caixa flutuante e pop-ups, tá? Então você pode criar. Mas na prática o que você vai mais utilizar, ou só vai utilizar esse daqui, que é o formulário dentro da página. E aqui embaixo a gente tem algumas ações, que é o que? Você pode adicionar uma tag quando o contato preencher o formulário, pode adicionar um negócio se você tiver no plano Plus e pode escrever ele em uma lista, tá? Então aqui eu posso fazer isso. No caso, vou colocar aqui todos os contatos, mas isso daqui a gente vou ensinar como que você altera depois. Então vou aqui, ó, criei. E agora a gente vai configurar esse formulário, o funcionamento. Então a gente tem aqui, ó, o nome do formulário, tá? Que é para você organizar internamente. E lembrando que todo formulário ele vai ser gerado no ID, eu vou explicar daqui a pouco. Mas aqui o que a gente tem? A gente tem os campos do formulário, tá? Você pode, por exemplo, nos campos personalizados, você pode criar aqui esse campo, arrastar esse campo para dentro do formulário, tá? No caso aqui, ó, tem os campos padrões, então, por exemplo, eu quero nome, eu vou colocar aqui telefone. Adicionei aqui o telefone, tá? E aqui você pode personalizar o texto. Então aqui eu tenho primeiro os campos que eu vou adicionar. Aí aqui eu posso editar o conteúdo, certo? Aqui, ó, posso editar. E também aqui eu posso editar aqui, ó, por exemplo, a cor da fonte, o botão, qual que é a borda. Vou colocar o fundo, vou colocar vermelho, ó, preencher vermelho. E aqui, se você conhece de CSS, você pode personalizar mais aqui o formulário, tá? Aqui, essa opção você pode desativar para não aparecer o Active. No plano Lite, isso daqui você não consegue retirar, né? Você não consegue, essa opção não é habilitada, mas é muito fácil de você tirar esse conteúdo aqui, a logo do Active, tá? Então você vem aqui, pronto, desativei. E aí, por último, é a parte principal onde que você vai configurar o formulário. Então, essa primeira parte aqui, ele vai dizer o que vai acontecer quando o usuário preencher o formulário. Tem duas opções. Ou você exibe uma mensagem na tela de agradecimento, mas geralmente você vai colocar uma URL que ele vai direcionar. Uma página de obrigado, uma página de boas-vindas. Eu vou colocar aqui como exemplo só o Google. Então, sempre que o usuário preencher esse formulário, ele vai ser direcionado para o Google, tá? Para facilitar. E aqui eu tenho as ações que eu falei que você pode fazer. Ponto importante. O Active, ele permite você fazer duplo opt-in ou opt-in simples, tá? O que é o duplo opt-in? Se você habilitar essa opção e vem aqui, ó, por padrão, tá? Ele vem por padrão ativado, e eu sempre desativo e recomendo que você faça isso via automação. Ou seja, o usuário vai preencher, você vai enviar um e-mail de confirmação para ele. Porque se essa opção estiver habilitada, o usuário só vai entrar na tua base, aquele e-mail lead só vai entrar na tua base se o usuário confirmar lá via e-mail. Então, ele preenche, o Active envia um e-mail padrão para ele de confirmação. Se ele confirmar, aí que ele entra para a tua base, tá? Então, 99% das vezes aí os usuários, né, eu recomendo você deixar opt-in simples, tá? E aqui você vai marcar a lista, tá? Eu posso adicionar todos os contatos, como eu estou fazendo aqui, ó, jornada XYZ, eu vou escrever ele nessa lista.
E aqui eu tenho mais algumas ações que eu posso fazer, ó. Adicionar uma tag, escrever uma lista, um negócio. Eu vou adicionar uma tag aqui. Jornada XYZ, então. Geralmente eu coloco aqui o número, tá? Então se é a primeira jornada. Vou colocar jornada XYZ. Sempre abreviado. Organização é muito importante aqui, ó. Inscrição. Tá. Então vou adicionar essa tag. Eu posso adicionar mais tags. E aqui eu sempre desmarco porque caso o campo venha em branco e tiver algum preenchido, ele vai substituir. Então no caso eu não quero que substitua campos em branco, tá? Os dados que vierem em branco. Então tem aqui, ó, o que vai acontecer então na prática. Então configurei o formulário layout, aqui os campos, o estilo e aqui as opções. Então logo que o usuário preencher, ele vai ser direcionado para essa página do Google, que eu coloquei aqui o URL, vai ser adicionado na lista jornada XYZ e vai ser adicionado na tag, ele 1JXYZ inscrição, tá? Eu posso adicionar mais tags se eu quiser. Pronto. E aí ele vai mostrar aqui essa opção. Detalhes importantes. O que você vai fazer? Tá? A gente vai fazer na outra aula aqui só incorporar o formulário numa página, tá? Então, basicamente o que você vai fazer aqui? Você vai selecionar e vai copiar. Importante você saber, todo formulário vai ter um ID. Então, se eu criar o próximo, ó, ele está no ID 3, o próximo vai ser o ID 4. E esse, dependendo da integração que você faz, ele pede qual que é o ID do formulário, tá? Então, esse ID é importante você saber. Inclusive, se eu tirar aqui de tela cheia, ó, sempre que eu estou trabalhando no formulário, ele aparece aqui, ó, o ID do formulário, que é esse daqui mesmo, tá? Então, esse daqui é um detalhe importante. Então você vai fazer isso, vai copiar e depois vai integrar, tá? Eu vou fazer isso na próxima aula, só para você entender. Pronto. Ó, tá aqui o formulário. Aí, se eu precisar editar, então sempre que eu precisar editar, se você não mexer aqui em campos, não adicionar e tirar campo, não mexer nessa estrutura aqui, você não precisa incorporar novamente, tá? Ou melhor, se você não mexer. Se você mexer, por exemplo, eu não quero mais o campo telefone. Aí você vai ter que incorporar novamente, copiar aquele código, tá? Se você só mexer nessas opções aqui, adicionar na lista e tal, não mexer em nada, você não precisa incorporar. No caso aqui eu tirei o campo telefone, ele vai gerar um novo código porque esse código HTML não vai ter o campo telefone, tá? Então basicamente, ó, é isso que aconteceu. E aí deixa eu colocar aqui, ó, vou preencher esse formulário. Só para ver como que funciona aqui a integração. Ó, teste@teste.com. E aí vou enviar, ó, ele direcionou para o Google. Se eu vim aqui em contatos, pesquisar por teste, a gente vai explorar melhor esses detalhes do contato. O que vai acontecer, ó? Aparece, ó, o cadastro do cliente, aparece aqui, ó, ele foi adicionado essa tag nele e ele entrou nessa lista, tá? Então, basicamente, é isso que acontece na prática. Depois a gente vai explorar com mais detalhes ali a questão dos contatos, tá? Mas só para você saber. Então já está funcionando esse formulário. Na próxima aula a gente só vai aprender a incorporar e ver como que funciona certinho, ok? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários abaixo.